queria compartilhar hoje com você sobre algo que Deus já havia tocado no meu coração já há alguns dias, alguns meses atrás, e eu, no meu tempo, nos meus devocionais, eu começo a escrever, o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, mas eu quero falar algo que realmente mexeu muito comigo nesses dias. Eu e minha esposa, a gente tem sentado com muitas pessoas, nós temos conversado com muitas pessoas, e algo que nos impactou muito, e eu quero falar sobre isso. O tema dessa palavra fala o quanto você vale. O quanto você vale, qual é o valor da sua vida. O quanto você realmente para na frente do espelho e pode dizer que realmente pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, você ali determina o valor que você tem. Nós somos contratados na empresa, ou nós desenvolvemos uma atividade onde possamos ter um grande empreendimento, e aquilo que você desenvolve determina o valor que você tem, pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento. Mas eu quero trazer você para dentro de um contexto, te apontando para a eternidade. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: você tem a plena consciência de quanto você vale? Talvez muitas das vezes, você possa pensar assim: não, eu tenho um valor imenso, eu tenho um valor que eu não consigo nem mensurar. Será que realmente você tem noção do seu valor? A gente olha para as redes sociais, a gente vê uma maquiagem, e a gente sabe que muitas das vezes pessoas que se expõem nas redes sociais, elas não estão manifestando o real valor que elas têm. Elas vendem algo, ela vende a sua própria imagem, manifestando o valor que realmente elas não têm. Talvez muitas das vezes, preste atenção, vou fazer um paradigma, você possa se sentir como um produto de uma prateleira. E aí você vai lá, acessa esse produto, compra esse produto, usa e descarta a embalagem. Porque eu só quero o que é o conteúdo que está dentro. Quanto é que você vale? Qual é o seu valor? Qual é o preço que você custa? Eu sei que num determinado momento da sua caminhada cristã, você reconheceu a obra da cruz do Calvário, você reconheceu o que Deus fez por meio da cruz, por meio do seu único Filho, e aí você recebe Jesus Cristo no seu coração, e aquele vazio que estava dentro de você é preenchido. Agora você tem paz, você tem alegria, agora você pode viver uma vida em abundância, você tem realmente um entendimento claro de quem é você em Deus, e agora você sabe que você foi assumido como filho, e você tem um pai eterno, você tem um pai que está olhando para você, um pai que é desejoso e quer ter relacionamento com você. Mas muitas das vezes nessa caminhada, durante o processo da caminhada, você se depara com várias circunstâncias, e uma das circunstâncias, preste atenção, é desvalorizar quem é você. Satanás, deixa eu falar algo para você, Satanás não tem problema com você. Nil, agora você fez que nem aquela bolinha do computador quando fica pensando. Satanás não tem problema nenhum com você. Satanás tem problema com o Criador. Só que para ele afetar o Criador, ele vai te usar, porque você é a criação suprema dele. O inimigo nunca mudou as suas estratégias.
Tudo que ele faz é uma batalha constante dentro da sua mente para dizer que você não tem valor. A batalha constante está na sua mente, aonde ele tenta te convencer que você não consegue, que você não dá conta. E aí ele começa a apontar para pessoas que foram derrotadas, que não conseguiram vencer. Você pode até em algum momento, em alguma instância, em determinada área da sua vida, pode ser na área do casamento, ou na área das finanças, ou no empreendedorismo, não sei. De repente você olha para dentro dessa situação e você vê que você não consegue vencer, e você começa a procurar referenciais, aonde teve pessoas que venceram. E você, preste atenção, você olha para o resultado, mas você não olha para o processo. Porque é muito mais fácil nós julgarmos o resultado do que entender o processo até que aquela pessoa chegou no resultado. Nós precisamos entender, querido, que você tem valor, mas para que essa revelação venha abrir o seu entendimento, você precisa saber qual é a sua origem. Porque nós saímos de um lugar e nós estamos voltando para esse lugar. E qual é esse lugar, Nil? Simples. Tudo começou no Jardim do Éden. Tudo começou em um lugar já pronto, o jardim pronto, com tudo pronto. Eu só precisaria desfrutar desse lugar. Mas por falta de um entendimento claro, por falta de orgulho, por orgulho, por o pecado de querer independência, eu saí do jardim. E hoje eu quero mostrar para você que você tem toda a condição. Quando você tiver a revelação do valor que você tem, você vai poder desfrutar em plenitude do jardim, da origem que Deus fez sobre você, sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Então, primeiro ponto, o valor está ligado a quem fez. Eu vou falar sobre alguns pontos. Primeiro ponto fala sobre quem fez. O que determina o valor de algo é quem fez. E eu estava pesquisando alguns feitos na internet, e o mais interessante é que o valor é atribuído a quem projeta, o valor é atribuído a quem fabricou, o valor é atribuído a quem tem habilidade e experiência. Muitas das vezes nós contratamos serviços ou procuramos pessoas por indicação, e por essa indicação nós temos confiabilidade, e essa confiabilidade e segurança faz com que nós fechamos serviços. Agora preste atenção, querido, você tem um valor inestimável. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é feitura dele, criado preste atenção, você foi criado em Jesus. Antes mesmo que você fosse formado, Deus estabeleceu as boas obras para que você pudesse andar nelas. Você tem valor. Nós somos a realização suprema de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, eu e a Jonara, a gente participou de um sistema de empreendedorismo, e um dos caras que dava palestra para a gente, falava com a gente, ele falou algo que eu nunca esqueci, uma frase. E ele falou assim: não é que o produto são caros,
todo produto tem o seu valor. Você lembra? Eu nunca esqueci disso. Não é que as coisas são caras, é porque tudo tem o seu valor. Agora, quanto você vale? Fazendo algumas pesquisas, eu descobri que teve um quadro que Pablo Picasso fez, Mulheres de Arges. Esse quadro foi arrematado por 179 milhões de dólares em um leilão. A questão não é o quadro, é quem fez o quadro. Será que vocês estão conseguindo entender? Quem é que te fez? Quem é que te fez? Quem é que sonhou com você? Quem antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe já estabeleceu algo sobre a sua vida? Tem outro quadro que fala, o tema do quadro fala Salvador Mundi. Foi feito por Leonardo da Vinci, é a imagem do rosto de Jesus. Ele foi arrematado por 450 milhões de dólares. Não é sobre o quadro, é sobre quem fez. O valor é determinado por quem fez. Deus foi quem te fez, querido. Foi Deus que te formou. O valor atribuído sobre a sua vida foi quem fez você. 2º ponto. O valor está ligado diretamente à raridade. Raridade. Quanto mais raro, mais caro. Numa das minhas pesquisas, foi encontrado, eu não sei se foi no interior de São Paulo, mas foi encontrado um Fusca de 1951, com 12 mil quilômetros rodados. 1951. Só limparam ele. Não restauraram, não botaram ele para funcionar, só limparam. Ele foi avaliado em 200 mil dólares. Eu quero dizer, querido, que você é raro, você é único. Deus te fez único. Você é tão único que a sua digital e a sua íris é só você que tem. Além desses pontos, existem 3 pontos que eu, estudando, eu não sabia, que tanto o fator biológico, psicológico e as experiências que você vive são únicas, não são iguais. Você pode ter experiências parecidas, mas você é tão único em Deus, que você tem experiências únicas e somente suas. A sua caminhada, a partir do momento que Deus te deu o fôlego de vida, e quando você caminha nessa vida, as experiências que você vive, elas são únicas, elas fazem parte de você, e ninguém nessa terra vai ter experiências como você, porque você é raro. Você tem raridade. Deus te fez único. Salmo 139, do versículo 14 em diante. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim hoje, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você é raro, você é único. Não tem como, querido, você, muitas das vezes, preste atenção, a nossa mente, ela faz comparações
E muitas das vezes a gente tem aquele, já viu aquela frase, a grama do vizinho está mais verde? Você já viu isso? Deixa eu falar uma coisa, querido. Eu vou puxar uma parte de umas ministrações da conferência. Nós passamos por 4 estações. Vai ter um momento que numa das estações as folhas vão cair. Tem desses momentos que vai vir o inverno, mas a primavera vem, o verão vem. Talvez você possa passar você está passando por um momento dessas fases. Elas não são eternas. Qual é o comportamento que você deve ter? Eu tenho valor. E eu vou frutificar no tempo certo, na hora certa, na estação certa, eu vou florescer. É esse o comportamento, esse entendimento que você deve ter. Deus é tão multiplicador de si mesmo, que a cada geração, e a cada era, a cada tempo, Ele fez pessoas raras, Ele fez pessoas únicas. Você, querido, é raro, não há ninguém igual a você. Deus, na sua onipotência, onipresença, no seu poderio todo, Ele te fez único, e Ele atribuiu um valor inestimável sobre você. Terceiro ponto, o valor está ligado ao dono. Quem é o dono? Quem é o dono? Eu estava lendo uma matéria, teve um museu aqui no Brasil, mais ou menos. Esse museu estava passando por algumas dificuldades, estava quase para fechar, e aí eles decidiram pegar essa camisa, a camisa que o Pelé usou na seleção da Copa de 1958, ela foi leiloada na Inglaterra, por 59 mil libras, em torno de 110 mil dólares, a questão não é a camisa, querido, a questão é o dono da camisa. 1 Pedro, capítulo 2, preste atenção, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Eu e você somos exclusivos. Eu e você, vou repetir, eu e você somos exclusivos. Vou repetir de novo. Eu e você somos exclusivos. Nós pertencemos a um Criador. Nós somos usados por um Criador. Olha só, de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas e agora nós fomos chamados para a luz e nos tornamos propriedade exclusiva, porque agora nós não estamos na escuridão, nós estamos na luz, e a luz é Cristo, Cristo em mim, Cristo em você. Amém? Só amém, queridos. Querido, levante a sua cabeça, levante seu coração. Querido, preste atenção. Você foi conectado, você foi enxertado em Cristo Jesus. Você se tornou filho de Deus. Você antes era apenas uma criatura, mas agora você tem um valor estimado. Você tem um valor inigualável, você não consegue, querido, preste atenção, não tem preço aquilo que foi atribuído sobre a sua vida. Satanás, querido, tudo está ligado, querido, a Deus. Agora preste atenção, a forma de Satanás ferir Deus é através de você. Não, então peraí, Nil, o que eu preciso fazer?
Eu preciso ter a revelação, o entendimento claro que, na verdade, eu tenho que ter um posicionamento. Eu tenho que ter a revelação clara e o entendimento claro daquilo que Deus fez por meio da cruz do Calvário. Porque eu não posso ter uma simples caminhada, ou apenas frequentar a igreja, frequentar as células, e não ter entendimento do valor que eu tenho em Deus. Quarto ponto, o valor está ligado a quem usa. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Preste atenção. Antes de você sair da madre, Deus já havia estabelecido sobre a tua vida um propósito. O valor é atribuído a quem usa. Agora a pergunta que eu te faço: você tem permitido Deus te usar? Uma luva é apenas uma luva se ela não tiver uso. Mas quando a mão entra dentro de uma luva, agora ela tem sentido. Essa é uma luva cirúrgica, ela tem um objetivo. Eu tenho uma luva de boxe para a luta, eu tenho uma luva para aquecer de lã. Cada luva ela vai ter o seu objetivo, mas ela só alcança o objetivo dela quando tem alguém que usa. A minha pergunta é: você tem permitido Deus estar dentro de você e te usar no nível profundo, em plenitude, para alcançar o propósito dele através de você? Meu Deus! Glória a Deus, querido, preste atenção. Eu preciso que você entenda que Deus em você, você tem valor. Se você é como essa luva, se você não tiver Deus aqui dentro, querido, me perdoa, não tem sentido. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar poderosamente. As mulheres estão lá embaixo sendo usadas na vida das crianças. Vamos ter um encontro, querido, preste atenção. Quantas crianças estão sendo impactadas através dessas crianças? Famílias vão ser transformadas, casamentos vão ser restaurados. Vocês não têm, a gente não pode mensurar. Eu não posso pegar e mitigar aquilo que Deus possa fazer através de uma vida. Mulheres estão entregando suas vidas para que crianças sejam alcançadas de uma forma extraordinária. Querido, preste atenção, você não tem noção, você pode ser um grande pastor nesse ministério, você pode ser um grande líder, você pode ser um missionário enviado para as nações. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Tudo que você precisa é entregar seu coração, ao ponto que Ele possa usar você completamente, de uma forma do nível mais profundo. Não faz sentido se não tiver algo que possa fazer com que essa luva tenha significado. Você tem significado, você pode ser usado no nível profundo. Você precisa se permitir com que Deus entre e use você poderosamente. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos. Olha o propósito. Você foi escolhido, você foi selecionado. Você hoje está pela manhã para você poder escutar essa palavra e entender que você tem um valor extraordinário, e por esse valor você foi escolhido por Deus. Querido, talvez você pense assim: mas e as outras pessoas?
Talvez as outras pessoas que estão lá fora, ou talvez na sua família, estão dependendo apenas de um posicionamento para permitir com que Deus te use para alcançar elas também, porque também elas foram escolhidas. Mas e você? Deus quer te usar, querido. E vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Preste atenção. Existe uma instrução. Quando você caminha no propósito de Deus, aquilo que o seu coração deseja, vai ser concedido. Talvez você muitas das vezes fica pensando, Senhor, parece que eu enxugo gelo, as coisas não acontecem, eu tenho orado, eu tenho pedido para algumas coisas acontecerem e nada acontece. A luva não foi preenchida ainda. Nil, então existe um paradigma? Existe. A instrução é cumprir propósito. E para cumprir propósito, o que dá valor a você é quem está usando você. Pode ter a plena convicção e certeza que aquilo que você tem apresentado a Deus vai começar a acontecer quando você permitir com que Ele te use e você cumpra as instruções que Ele ordenou. Mas não, eu quero reconhecimento, eu quero receber elogio, eu quero ser reconhecido no meu ambiente de trabalho. Já estou tantos anos nessa empresa e nunca recebi a promoção. O cara acabou de entrar agora e já está sentando na janela. Não é assim a brincadeira do avião? O cara acabou de entrar no avião e já quer sentar na janela. Nós queremos reconhecimento na igreja, nós queremos reconhecimento lá no trabalho, nós queremos reconhecimento, mas deixa eu falar algo, querido. O maior reconhecimento que você deve desejar no seu coração é aquele que Deus tem por você. A minha expectativa não deve estar no Rubinho reconhecer a mim. Talvez um cara bacana, um cara que sabe se expressar ou falar. Não, a minha expectativa deve estar em Deus. Em Ele tratar, usar, em Ele cuidar de mim, em Ele fazer com que realmente a cada dia eu venha me tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor. E que o meu ministério venha fluir não por mim, mas por Cristo em mim. Deus já te reconheceu, querido. O mais poderoso, preste atenção, deixa eu falar algo. Você foi aceito. Você foi aceito, porque agora Cristo está em você. Você agora é justificado. Deus te aceitou por intermédio de Cristo em você, por você ter crido na obra da cruz, por você ter entendido o que Cristo fez, pelo preço que Ele pagou. Agora você foi aceito pelo Pai. Agora vou inverter a moeda. Você agora entendeu o valor que você tem. As instruções foram passadas aqui, você entendeu que nos 4 pontos, o que cada ponto diz ao seu respeito. Mas agora eu vou inverter a moeda. Qual é o valor de Cristo na sua vida? Qual é o valor da obra da cruz? Quanto é que você estima o que Cristo fez por você? Sabe, nós, pastores, líderes, nós temos um desejo tão profundo, nós que buscamos, nós temos nossa comunhão com Deus, nós buscamos a presença de Deus, e o desejo que nós temos é que a igreja viva a vida de Deus.
O processo é como se você entrasse na praia e fosse andando em direção a alto mar, ao ponto que você perdesse o controle de tudo e a água tomasse conta de você. Essa caminhada em Deus uma forma figurativa para que você possa entender, é você caminhando em direção a Deus ao ponto que você perca totalmente o controle e você veja que na verdade quem agora está controlando você é Deus. Esse desejo profundo nosso de pastores e líderes que estamos aqui é fazer com que você, como igreja, possa viver isso no nível mais profundo. Agora preste atenção, quantas desculpas nós ouvimos, porque se você agora sabe o seu valor em Deus, qual é o valor de Cristo para você? Como é que você olha e você, não, a questão não é retribuir, preste atenção, por mais que você queira retribuir, você nunca vai alcançar o valor que Cristo fez por você, nunca. Mas quanto mais você tiver na vida da igreja, quanto mais você tiver na vida da célula, você vai começar a viver em plenitude e o valor estimado daquilo que Cristo é em você. Querido, a última desculpa que eu ouvi foi assim: domingo eu durmo até mais tarde, eu preciso dormir domingo. Querido, preste atenção, o nosso culto começa às 10 horas da manhã. Será que 15 para as 9, o ser humano, ele precisa dormir no máximo, se eu não me engano, é 8 horas, é isso mesmo? Me corrija. É em torno de 8 horas. Agora, lembrei de uma aqui, Rubinho. Uma vez o pastor Rubens viu a seguinte desculpa: não, eu não vim no culto porque eu estava tirando o carrapato do cachorro. Lembra dessa, Rubinho? Não, eu não vim para o culto porque a igreja é longe. E eu vi um exemplo do pastor Francisco e ele falou a pura verdade. Quantas vezes nós queremos levar a nossa família, levar a nossa esposa para atravessar a cidade, para levar ela no melhor restaurante para ela comer. Só que as pessoas não vêm para a igreja para ter um bom alimento espiritual, porque a igreja é longe. Quantas desculpas? Não deu para ir para a célula. Queridos, quantas vezes, algumas vezes, foram raras, mas aconteceu de eu ter saído do meu trabalho e vim direto para cá. Eu acho que alguns já me viram até uniformizado. Querido, a gente tinha que ser o primeiro, vai ter o evento agora do encontro Kids, das crianças. Nós tínhamos que dar um pulo e ser o primeiro a fazer, dar briga nas inscrições. Vai ter o evento de missões. Nós tínhamos que ser os primeiros a estar aqui, a fazer a divulgação. Vai ter o evento agora da Rede Jovem. Querida, a Rede Jovem tinha que estar lotada. Lotada. Por quê, pastor? Simples. Porque eu quero ter a vida de Deus, porque eu sei o valor que Cristo deu por mim. Eu entendi. E quanto mais eu estou conectado na vida da igreja, mais vida de Cristo eu tenho em mim. Não, eu não vou faltar à célula, porque a célula tem comunhão. Eu sei que eu vejo Cristo na vida de cada um que está ali. Isso é importante. Querido, preste atenção. Nós não queremos. Olha só. A questão aqui não é encher as cadeiras, não é ter esse lugar lotado. A questão é ter uma igreja viva e vibrante, cheia da vida de Cristo.
Se a igreja tiver esse entendimento, querido, preste atenção, não são desculpas. Ainda que eu trabalho, eu tenho minha escala de serviço, eu sei que alguns também trabalham, eu sei que acontece, esporadicamente possa acontecer uma viagem, alguma circunstância, mas querido, isso não pode ser desculpa, você ficar em casa, você tem que vir para cá, você tem que ter a vida de Cristo, você tem que entender o valor que Cristo tem na sua vida. Por que damos desculpas? Será que o meu cansaço, entenda, ainda que existe o cansaço físico e ele é normal, acontece, ele está maior do que o preço de Jesus na minha vida? Quantas vezes eu já vim aqui, eu queria ficar em casa, eu estava com dor de cabeça fortíssimas, mas eu vim. E quando eu estava aqui na oração, de uma forma milagrosa, Deus me curou. Foi há pouco tempo, a Jonária passou por uma forte dor de enxaqueca. Eu falei, bem, vamos. Ela se arrumou e veio. E aqui ela foi curada. Querido, preste atenção. Não é o exterior, não é o que está fora, não é o que você está sentindo, é como você se comporta dentro. Você precisa ter esse entendimento, porque quando você tem a revelação do valor que você tem em Deus, agora eu preciso manifestar o valor que Cristo tem em mim. Eu preciso me comprometer comigo mesmo, porque isso não é brincadeira, preste atenção, nós estamos num jogo de vida ou morte. Se você brincar com a sua vida e abrir mão do entendimento claro daquilo que Cristo fez, é fatídico que você vai morrer, a morte espiritual. Quantas pessoas saem da igreja, porque deixam de olhar para Cristo, para olhar para o que o homem faz. Nós não estamos aqui pelo homem, nós estamos aqui por Cristo. Você precisa ter essa clareza, esse entendimento, que quando você começa a caminhar, quando você começa a andar nesse processo cristão, querido, o seu olhar tem que estar naquilo que Cristo fez na sua vida. Só que muitas das vezes, preste atenção, nesse processo, Satanás se levanta e te diz, você não tem valor, você não vai dar conta. Quem é você? Você é tímido. Você falar, abrir a boca, quem é você? Olha de onde você saiu de uma família derrotada, fracassada. E aí você começa a ter a revelação, o entendimento, alguém começa a falar para você, espera aí, Jesus venceu por você. A palavra diz que você agora é um vencedor. A palavra começa a falar que você consegue. A palavra começa a dizer que você é próspero, que você é rico. Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. E agora, através da ceia, o pão fala sobre a cura, o vinho fala sobre a santidade, e agora você pela ceia, você manifesta aliança com o corpo de Cristo, com a igreja, e agora você tem um entendimento claro, que ainda vem as enfermidades, você declara a cura sobre a sua vida. Por quê? Porque você está no meio, você está no contexto da igreja, você participa, você se envolve. Então preste atenção, a questão aqui é o quanto você decide a viver aqui dentro aquilo que Deus é para você. O problema é que muitas das vezes, diante dessa caminhada, Satanás se levanta e eu preciso tomar uma decisão. Ou eu dou ouvidos a que ele está falando ao meu respeito, ou eu firmo o meu coração no que a palavra fala ao meu respeito. Porque se você se justifica, se você fala que... Lembrei de outra desculpa. Você acredita, Rubim, teve um cara que falou que não vai participar do teatro, que não quer participar do teatro? Por
Por quê? Não quero mais. Eu acho que não entendeu, não teve a revelação clara do que Cristo fez. Qual foi o amor tão grande, tão poderoso, inexplicável por cada um de nós. Eu não posso, querido, preste atenção. Talvez eu possa estar aqui dando uma sacudida. Primeiro eu mostrei para você o quanto você vale. E agora eu quero que você reflita o quanto Cristo vale para você. Talvez você possa imaginar que por N desculpas você possa ter. Mas Jesus, preste atenção. Jesus, quando Ele decidiu e foi caminhando para a cruz, Ele entrou com tudo. Ele entrou com tudo. Ele entrou com corpo, alma e espírito. Muitas das vezes eu vejo pessoas no nosso meio que só entra com o pé, talvez só dá o braço e não entendeu o que Cristo fez nessa pessoa. Sabe, talvez hoje você está sendo desafiado, hoje você está sendo estimulado a se posicionar em Deus, para que você possa viver num nível muito mais profundo daquilo que Deus tem para você. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar. Deus quer te usar lá no seu trabalho. Hoje de manhã, a gente chegou muito tarde em casa, mas hoje de manhã quando a gente saiu, a Jonária falou assim: uai, bem, você cortou a grama? Eu falei: bem, como é que eu cortei a grama se a gente viajou? Não foi? Ela falou: quem cortou? Só foi o vizinho aí. Você acredita que tem um vizinho que eu não conheço, que mora na nossa frente, que de 15 em 15 dias, ele corta a grama dele, ele atravessa a calçada e vem cortar a minha grama e a grama do vizinho do meu lado. E nós não nos conhecemos. Será que ele viu alguma coisa? Aí a Jonária falou assim: meu bem, eu vi Cristo nele. Querido, deixa eu te falar, Deus vai fazer coisas quando você se permitir Deus te usar. Deus vai fazer coisas na sua vida quando você entrar de corpo, alma e espírito, sem medo, sem restrições. Nil, o que eu preciso fazer? Começa na célula. Começa na célula. Algumas células, há uns 15 dias atrás, fez evangelismo. Abriram mão das suas tardes, talvez de ficar descansando. Trabalharam a semana toda. E algumas pessoas se prontificaram e tiraram um momento do período da tarde para evangelizar. Para convidar pessoas para participar da célula. Querido, preste atenção. A andada cristã, a caminhada cristã, ela exige com que você entre com tudo. Se você não entrar com tudo, não tem como você viver aquilo que Deus tem para você. Aqui, entenda, talvez você olhe para dentro dessa circunstância e você acha assim: não, é bacana, eu estou lá na igreja, a palavra é boa, o pastor Rubens é um pastor muito bacana, eu gosto de ouvir a palavra dele, o pastor Jonathan na Rede Jovem está bombando, a Rede Jovem está crescendo, é bom a gente estar lá. Querido, deixa eu te falar algo, tem mais, tudo depende de você entrar e mergulhar e colocar tudo que você tem. É tudo, não é meio corpo, não é só a mão, é tudo, é você colocar o seu coração, é fazer com que a igreja funcione através de você. A igreja não vai parar, presta atenção,
A igreja não vai parar porque você faltou. Mas deixa eu te falar, querido, há uma grande diferença quando você falta. Há uma grande diferença quando você deixa de vir na célula. Você deixou de contribuir para que aquele lugar recebesse de Deus pela sua vida. Como assim, Nil? Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão inexplicável, querido, que preste atenção, Ele colocou um pouquinho dele em cada um de nós. Mas o que eu tenho não é o que você tem. O que a outra pessoa tem também não é o que você tem. Mas quando nós nos juntamos e compartilhamos de Deus, nós recebemos um pouquinho de Deus de cada um. Por isso que é muito importante, faz diferença quando você não participa, quando você não se envolve, quando você não está presente. Eu deixo de receber a parte de Deus quando você não está junto. Nil, quem é abençoado? Preste atenção, o mais abençoado, você acabou de falar, Nil, que você deixa de receber, mas o mais abençoado é você. Por quê? É simples de você entender. Vou botar uma linguagem figurada, preste atenção na caixa d'água. Imagine se a água ficasse parada, existe já é um estudo que fala que se a água ficar parada por 6 meses, ela apodrece. Ela apodrece. Agora preste atenção, se eu tenho água corrente na caixa d'água, quanto mais água vai vir. Quanto mais água você derrama na vida de alguém, mais água, mais de Deus você vai ter. Quanto mais de Deus você derrama na vida de alguém, mais de Deus você vai ter. Por isso que é importante você fazer parte do contexto da igreja. Por isso que é importante você não faltar. Por isso que parece que nós estamos aqui cobrando. Nossa, o pastor Rubens cobra, o pastor Nil cobra, o pastor Jonathan cobra. Querido, preste atenção. A cobrança aqui é para que você viva a vida da igreja, viva a vida de Cristo em você. É que nós vejamos em você Cristo fluindo. Nós queremos que você tenha acesso e possa caminhar em direção a Deus de uma forma profunda, de uma forma onde você vai poder ser moldado pelo Espírito Santo, a imagem de Cristo em você. Esse é o desejo do nosso coração, querido. Cada vez mais, quando nós falamos, nós vamos entrar no jejum agora, querido, preste atenção, quando você entra na sua intimidade, quando você está ali orando, quando você está ali buscando a palavra, a revelação, você está estudando a palavra, querido, preste atenção, você é cheio da presença de Deus. Não, eu já estou terminando. Eu lembrei do A agora. Preste atenção. Antigamente, as mulheres lavavam a roupa lá na beira do rio. Quantas horas elas passavam lá lavando a roupa? Hoje a gente tem uma máquina de lavar. Otimizou o tempo? Sim ou não? Antes, se esquentava ou fervia o leite lá na lenha. Agora, eu vou pular gerações, agora tem o micro-ondas, o cara bota o copo e esquenta lá no micro-ondas. Otimizou o tempo ou não otimizou? E agora, preste atenção, a maior desculpa que nós ouvimos, não tenho tempo. Não tem tempo? Você tem uma lava-louça dentro de casa. Você tem um micro-ondas. Você agora anda de carro. Você não anda de ônibus. Você tem um meio de locomover próprio. Não tem tempo. E não tem tempo para ter um momento com Deus. Não tem tempo para você vir para a igreja. Não tem tempo para você ir para a cela. Querido, preste atenção. Deixa eu falar sobre maturidade. Eu queria que você se colocasse de pé. O que estabelece a sua maturidade é o quanto você está disposto a entrar em Deus.
O quanto você está disposto a caminhar em direção a Deus. Você agora sabe o seu valor, você sabe o quanto você custa, você sabe como é designado o seu valor, mas agora você tem um entendimento claro, que preste atenção, querido, quando você está caminhando na direção de Deus, você entra na presença de Deus, você ganha experiências, você vai amadurecendo, você está sendo forjado, você está sendo preparado para algo grande. Se você tem pedido a Deus coisas grandes, querido, preste atenção, Deus não vai dar para menino, Ele vai dar para pessoa madura. Se você ainda não recebeu, se você chega para o seu líder, para o pastor, ora por mim porque eu tenho pedido isso, por que você não recebeu? Porque ainda você não está maduro. E aonde você ganha maturidade? No processo da experiência com Deus. Como é que você ganha essa experiência com Deus? Lá na sua intimidade, vivendo a vida da igreja, estando participando da célula. É assim que o processo e aquilo vai forjando dentro de você, ao ponto que você esteja pronto para receber do alto aquilo que Deus tem para te dar. Já está lá, já está pronto. Amém? Você crê nessa palavra? Eu tenho valor, repete comigo. Eu tenho valor. Mas o maior valor é o que Cristo fez por mim. Salmos 49, versículo 8 fala assim: pois não há dinheiro, isso é na linguagem de hoje, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. Qual é a riqueza que você está construindo para a eternidade? É o tanto que você sabe, o preço que Cristo tem por você.